Bem, estamos gravando. Boa noite a vocês. Hoje é dia 20 de abril e vamos dar continuidade ao nosso estudo de direito administrativo. Vamos estudar bens públicos em espécie. Tá? É a nossa última matéria a ser cobrada na prova. Tá? Considerando que na aula que vem a gente vai fazer uma revisão e depois a aula seguinte já é a prova. Tá bom? A entrega dos trabalhos, só para reforçar, é até a próxima terça-feira. Algumas pessoas já têm me entregue, né? Isso não tem problema nenhum, porque o prazo é até terça-feira, né? Não é na terça-feira. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Bom, senhores, na aula passada, conversamos a respeito da teoria geral dos bens públicos. Parte geral, né? Estudamos conceituação, classificação, regime jurídico dos bens públicos, muito importante que vocês saibam o regime jurídico dos bens públicos, classificação. Há duas classificações que são muito importantes. O que acabou, meu? Ô, Malu, você conduz aí para mim, filha? Obrigado, meu. E são duas classificações que são importantes, né? Hoje eu vou provar para vocês que o homem consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Devagar, mas consegue. Duas classificações que são importantes, né? Quanto à titularidade. Os bens podem ser da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios. E quanto à destinação, né? Quanto à destinação, os bens podem ser de uso comum do povo, de uso especial e dominicais. Okay? O regime jurídico deles varia. Os bens comuns do povo e bens de uso especial, eles têm um regime jurídico inteiramente de direito público, enquanto que os bens dominicais, por eles não estarem afetados a uma finalidade pública, eles se submetem a regras no direito privado, só que com derrogações de normas públicas. Né? Então, por exemplo, os bens dominicais, eles são passíveis de alienação, coisa que os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são inalienáveis. Então, os bens dominicais, eles são alienáveis, isso é regime jurídico de direito privado, mas não são alienáveis de qualquer forma, existe um procedimento para tanto, né? E o procedimento é uma licitação dispensada nos termos do artigo 17 e 19 da Lei 8.666, ok? Então, há o regime jurídico de direito privado, mas ele é derrogado por algumas normas de direito público. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre algumas espécies de bens públicos, né? Então, veja, senhores, os bens públicos, naquilo que a gente falou da aula passada, a normatização desses bens públicos, ela é esparsa pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos normas que tratam de bens públicos na Constituição Federal, em leis ordinárias e em normas infralegais, que estão abaixo das normas produzidas pelo Poder Legislativo. E a depender do bem público, da espécie que você está tratando, existem normas que são específicas. Isso não é de assustá-los, né, porque nós já vimos, né, que o direito administrativo ele é assim, não existe um código de direito administrativo. O direito administrativo ele é formado por esse conjunto de legislação esparsa. Né? Cada instituto de direito administrativo tem a sua norma específica. É assim que ele funciona. E não é diferente com os bens públicos. Tá? Bom, nesse sentido, senhores, a gente tem que, em relação à Constituição Federal, nós temos lá, a Constituição diz, no artigo 20, quais são os bens da União. Nós vimos isso na aula passada, né, os bens federais. Obrigado, meu amor. Ficou lindo. Meu Deus, como você está pintando maravilhosamente. Nós vamos colocar na pastinha, tá bom? Tá bom? Pode deixar aqui. Você quer deixar aqui? Tá bom, tá. Um beijo para você. E nós temos a Constituição ainda trata dos bens dos estados, eles estão previstos no artigo 25, né? E os bens dos municípios não há previsão, porque são aqueles que estão situados na delimitação territorial do município. Tá? Bom, senhores, os bens públicos em espécie são os seguintes. São as terras devolutas, que alguém perguntou sobre isso na aula passada, hoje nós vamos falar a respeito. São os terrenos reservados, as faixas de fronteira, as terras indígenas ou terras ocupadas pelos índios, a plataforma continental,
terrenos de marinha, jazidas e minas, e as ilhas. Ok? Esses são os bens públicos. Bom, então, vamos começar falando a respeito das terras devolutas. Terras devolutas. Para conversar sobre terras devolutas, antes de falar de conceito ou qualquer outra coisa, a gente tem que conversar sobre história. Tá? Porque por que se fala de história para se conversar a respeito de terras devolutas? Porque, veja, senhores, olha a expressão, né? Terras devolutas. Devolutas. O que significa devolutas? Significa devolvida. Olha, obrigado, filha. Que lindo esse desenho. Mas tem 3 páginas. Tem 3 páginas? Olha, Aqui também? Nossa. Porque esse papel é mais diferente, dele parece tudo. Mas você pode pegar no papelzinho normal, mas para você pintar, tá bom? O que é isso? Esse foi o que o Malu fez. Vai lá pintar, tá bom? E... Tá feio? É porque eu quero... É porque tá... Vai lá conversar, vai lá. Devoluta, senhores, significa o quê? Vem de, assim, grosseiramente, tá? Ela tem uma origem latina, em latim, mas grosseiramente significa terras devolvidas. Terras devolvidas. Por que, assim, terras devolvidas? Veja, senhores, o Brasil ele é descoberto, o território brasileiro, as terras brasileiras, né, são descobertas em 1500, né? E começam a ser povoadas ali em 1530, quando se inicia o período colonial, pré-colonial brasileiro, né? E o Brasil, nessa época, não é um Estado, não existe um Estado Brasil, né? Não existe soberania. Nós somos aqui território da coroa portuguesa, na época, né? Do Império Português. Então, as terras aqui, brasileiras, elas pertenciam a quem? À coroa portuguesa. Mas, independentemente de pertencerem à coroa portuguesa, isso significa que as terras aqui pertenciam ao Estado. Eram terras públicas, do domínio público. Okay? E assim permanece. Papai, como é que faz essa filha? É azul, né? Azul de qual? É azul. Azul clarinho. Tá bom? E aqueles riscos? Esse pinta de verde. Tá bom? São os países. Né? Então, as terras são de domínio público, né? E o Império Português ele permanece aqui no Brasil até 1822, quando é proclamada a independência, né? E daí sim o Brasil se torna um Estado soberano. Né? E veja, senhores, nesse período em que esses bens, até as terras aqui brasileiras, né, eram de domínio português, o que Portugal fez nessa época? Eu acho que vocês devem lembrar aquela expressão capitanias hereditárias, né? O Brasil foi dividido em uma série de capitanias hereditárias e elas foram concedidas a particulares, né? Terras que eram concedidas pelos portugueses a particulares para que esses particulares explorassem aquela terra. Algumas deram certo, outras não deram certo, foram abandonadas, etc. e tal. Mas veja, foram concessões dadas a particulares, né? E não só a capitania, mas porções de terra espalhadas pelo Brasil também eram dadas, assim, concedidas pelo Império Português, né, pelo Reino de Portugal, a particulares. De modo que quando nasce o Brasil, ele nasce como um império, né, com a Constituição de 1824, o que acontece, né? Bom, essas terras que eram da coroa portuguesa são terras de domínio público brasileiro, né? E assim, a presunção é de que toda terra é pública, e toda terra é pública, né? E o que acontece, né? As terras que eram de particulares e não foram reivindicadas por particulares, elas deveriam ser devolvidas ao poder público. Né? E assim é que se nasce a expressão terras devolutas, senhores. São aquelas terras que não eram de ninguém, mas presume-se que era do Estado, porque havia uma bagunça naquela época a respeito da divisão territorial de propriedade. Quem é o proprietário de porções de terra no Brasil? Havia uma bagunça generalizada, né, por assim dizer. Então,
essas terras que não tinham particulares, porque foram abandonadas, ou porque o título que foi dado era precário, o que seja, elas foram devolvidas ao Estado brasileiro. E sendo devolvidas para o Estado brasileiro, elas permaneceram no patrimônio público e não foram destinadas a absolutamente nada. Não tiveram uma afetação, seja para uso comum do povo ou bem de uso especial. Então, as terras devolutas, senhores, elas são terras, são bens dominicais, ok? Então, veja, na evolução histórica do Brasil, né, nós temos três períodos, assim, bem demarcados a respeito da evolução das terras devolutas, né? Nós temos um primeiro período, que é o período colonial, né, que as terras públicas pertencem a Portugal, né, isso acontece a partir de 1530, né? Em 1850, né, na verdade, em 1822, depois de 1824, quando nos tornamos Estado soberano, né, independente, é editada uma primeira lei para tratar das terras públicas no Brasil, isso se chama Lei das Terras. Lei das Terras. É a Lei 601 de 1850, tá? Que traziam uma disciplina a respeito do domínio público de terras que eram cedidas a particulares e que não foram cultivadas. Então, elas deveriam ser devolvidas ao Estado brasileiro, né? Bom, com a Constituição de 1889, né, primeiro a gente tem a Constituição de 1824, Brasil Império, depois 1889, Brasil República, né? Essa Constituição da República, ela transferiu para os Estados-membros brasileiros as terras que eram da União. Então, veja, o primeiro passo é os particulares devolvem as terras para a União, com a Constituição Federal de 1891, passa boa parte das terras devolutas para os Estados-membros. E os Estados-membros também pegam uma parte das terras devolutas e entregam para os municípios. O que é que fica de terra devoluta com a União, senhor? Ela não passa todas para os Estados-membros, elas passam apenas algumas delas, né? Somente ficou com a União apenas aquelas terras devolutas que são necessárias à defesa das fronteiras, das construções militares que permaneceram no patrimônio da União. Tá? Somente esse tipo de terra devoluta que ficou com a União. O resto, a União passou tudo para os Estados-membros. Os Estados-membros, por suas vezes, passaram algumas dessas terras para os municípios. Então, hoje, senhores, assim, para a gente falar em relação à propriedade, né, propriedade pública de terras devolutas, a maior parte delas se concentra no patrimônio dos Estados-membros, uma pequena parte em relação aos municípios e uma parte também pequena fica com a União. Ok? Vocês entenderam? Essa previsão de que a União só fica com terras devolutas para a defesa das fronteiras e das fortificações militares, isso está previsto no artigo 26, artigo 20 da Constituição, tá? Artigo 20, inciso 2º. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa evolução histórica? Entenderam o que é terra devoluta? É uma expressão meio feia, né? É uma expressão meio feia, mas o significado é simples. São aquelas terras que foram devolvidas ao Estado brasileiro, né, por particulares, né? Não se encontrou quem que é o proprietário, devolve-se a terra, porque presume-se que a terra, naquela época, todas as terras eram públicas. Tá? Bom, senhores, evidentemente que é necessário haver uma delimitação, uma demarcação territorial física, né, dessas terras, né, para saber o que é terra devoluta, qual é a porção do território nacional que é terra devoluta da União, que é terra devoluta do Estado-membro, que é terra devoluta do município. Né. Em relação às terras devolutas federais, né, existe um procedimento administrativo que trata da demarcação das terras da União. Tá? Isso esse procedimento ele é disciplinado pela Lei 6383 de 73. Tá? Ela trata do processo de discriminação das terras devolutas da União. Tá bom? Isso daí é feito por quem? Né? Pelo INCRA. Isso é feito pelo INCRA, tá? Uma autarquia federal. Vocês têm alguma dúvida sobre terras devolutas? Então, são bens dominicais, tá, senhores? São bens dominicais, porque não são afetados a nenhuma finalidade. Então, e geralmente também o
o ente político não explora esse patrimônio do ponto de vista econômico, tá? Ele não tem rendimentos, não obtém rendimentos com ele. Então, são bens dominicais, tá? E podem ser afetados a alguma finalidade pública a qualquer momento e podem ser, inclusive, alienados, tá bom? Desde que observadas os procedimentos legais, tá? Alguma dúvida? Não? Ok. Então, vamos falar agora sobre as terras indígenas, segunda espécie de bens públicos, as terras indígenas, ou as terras ocupadas pelos índios. Aqui vamos tentar desmistificar algumas coisas, né, que são faladas pelas redes sociais, pela mídia, etc. Então, né, vamos falar do ponto de vista técnico. Tá? Quem estabelece o regramento principal jurídico das terras dos índios, senhores, é a Constituição Federal. Tá? Veja, é um tema que é constitucionalizado. O que significa um tema que é constitucionalizado? Significa que a norma que ocupa o ápice do ordenamento jurídico brasileiro traz premissas a respeito desse instituto, né? De modo que para você alterar, a depender do que você quer alterar do regime jurídico das terras indígenas, você precisa de uma emenda constitucional, né? A gente tem leis ordinárias que disciplinam terras indígenas, a gente tem, mas foram feitas de acordo, materialmente de acordo com a Constituição, sob pena de serem inconstitucionais. Então, veja, esse é o primeiro ponto, né? É um tema constitucionalizado. Então, a gente tem que saber o que a Constituição fala a respeito das terras dos índios. E isso está previsto lá no artigo 231 da Constituição. Tá? Naquele capítulo da Constituição que trata da ordem social. Ordem social. E segundo esse artigo 231 da Constituição, as terras indígenas são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, habitadas permanentemente pelos índios, tá? Aquelas que são utilizadas para suas atividades produtivas, exploração da terra, plantio, caça, etc. e tal. Aquelas que são imprescindíveis, absolutamente necessárias, né? A preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar, à sobrevivência dos índios, e aquelas necessárias à sua reprodução física e cultural, de acordo com seus costumes. Tá? Então, o que é terra indígena, senhores? Ele abrange todas essas finalidades. São aquelas terras que são habitadas pelos índios, mas são habitadas permanentemente pelos índios, não transitoriamente. Tá? Habitada com a intenção de ali permanecer, indefinidamente. Tá? São aquelas também utilizadas para as suas atividades produtivas, plantio, pesca, etc. e tal, né? Caça e tal. Aquelas que são imprescindíveis, aqui tem a ligação já com a terceira característica, aquelas que são absolutamente necessárias e devem ser preservadas, né? Os seus recursos ambientais para o bem-estar dessa população. E, por fim, aquelas terras necessárias à sua reprodução física, né? E a sua reprodução cultural, né? Obedecendo aos seus costumes e às suas tradições. Tudo bem, senhores? Então, assim, do ponto de vista físico, territorial, essas são as terras indígenas. Aonde se notar a presença de índios e que se observar a presença desses requisitos, você está diante de uma terra indígena. Okay? Mas aqui vem um ponto muito importante. Aquela terra ocupada permanentemente pelos índios, aquela terra que é explorada pelos índios para sua sobrevivência, para sua reprodução, para o seu bem-estar, ela não é de propriedade deles. Eles não são proprietários dessa terra. E aqui, quando eu digo proprietário, é no sentido jurídico de propriedade, de direito real, Instituto do Direito Civil. O que é propriedade? É aquela relação entre sujeito e coisa, em que o sujeito pode exercer poderes em cima da coisa. Okay? Poderes de usufruir, poderes de usar, poder de dispor e poder de reivindicar. Só o proprietário tem esses poderes. Poder de usar a coisa,
poder de usufruir da coisa, poder de dispor da coisa, vender, locar, o poder de reivindicar a coisa, na mão de terceiro, com quem tiver. Tá? Então, veja, senhores, o possuidor tem algumas desses poderes? Sim, o possuidor tem o direito, a prerrogativa de usar, a depender da relação contratual, pode usufruir, né? Mas jamais pode dispor. Reivindicar, ele tem esse poder. Agora, dispor, jamais. Essa é uma prerrogativa que é exclusiva de proprietário. Então, nesse sentido jurídico de propriedade, esse conceito jurídico de propriedade, os índios, eles não são proprietários da terra que eles ocupam. Por quê? A Constituição diz que os bens, as terras indígenas, são bens da União. A propriedade é da União. Tá? Ficou lindo esse projeto até. Não tem problema, é a canetinha. Ficou lindo. Aqui a gente mora aqui, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, a gente mora aqui. Então, deixa eu fazer uma coisa. Então, senhores, as terras ocupadas pelos índios, elas são bens da União. Tá? São bens da União. Bom, os índios... Muito bem. Estou falando dos índios. Hoje, quando foi o dia dos índios? Quando foi o dia do índio? Quando foi o dia do índio, senhores? Ontem. Foi ontem o dia do índio, meu amor. Eu estou falando de terras indígenas aqui, você me lembrou. Obrigado. Dia do Exército Brasileiro também. Dia do Exército Brasileiro, muito bem. Então, vamos lá, então. Então, veja, senhores. E a Constituição, bom, antes de falar da Constituição, mais um pouquinho da Constituição, é que as terras indígenas, lindo, as terras indígenas também, elas precisam ser demarcadas. Tá? Quem faz essa demarcação é a União, já que os bens são de propriedade da União, é bem da União. Então, quem faz a demarcação do território indígena é a União. E isso é feito pelo INCRA também. Bom, enfim, e com auxílio da FUNAI. Né? Mas veja, aqui é que surgem os embates de natureza política, né, na demarcação dessas terras. Como esses processos administrativos, eles geralmente acabam judicializados, e como é um tema constitucional, isso invariavelmente vai parar no Supremo Tribunal Federal. Né? E da última vez que uma das terras que estava sendo discriminada, né, foi parar no Supremo, o Supremo simplesmente ele parou o julgamento, suspendeu o julgamento e não foi adiante. Isso fica parado lá indefinidamente, até que haja aí um momento oportuno para a retomada dele. Mas, então, assim, essas ações de demarcação de terras indígenas, elas chegam ao Supremo Tribunal Federal. Né? A competência da Justiça Federal e, através da via recursal, acaba chegando até o Supremo Tribunal Federal. E ele que vai resolver, tá? Porque é um tema constitucionalizado. Tudo bem? Uma última informação a respeito das terras indígenas é o seguinte: dá para tirar os índios da terra que eles ocupam, se eles não são proprietários? Não, não dá não, né? Dá ou não dá? Não, não dá. Então, ó, a informação que eu vou dar para vocês está prevista no parágrafo 5º do artigo 231, tá? A remoção, né, de grupos indígenas das suas terras, senhores, só se dá em hipóteses excepcionais, né? Um referendo do Congresso Nacional. Referendo do Congresso Nacional. Em alguns casos, caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a população indígena, ou interesse da soberania do país após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Então, veja, pelo parágrafo 5º da Constituição, a regra é vedada, é proibida a remoção dos grupos indígenas das suas terras, como alguém já colocou aqui no chat, muito obrigado. É vedada. Não pode retirar. Quando é que pode retirar? Tem duas hipóteses, em caso de catástrofe, né? Ou epidemia que coloca em risco a população ou a soberania do país. Tá?
Só que nesses dois casos precisa ter deliberação do Congresso Nacional. A deliberação é posterior, então se trata de um referendo, não de um plebiscito. Tá? Se coloca depois, né, a apreciação do Congresso Nacional. Então, veja, senhores, a remoção, a retirada de índios das suas terras não é um processo assim muito fácil. Muito embora, na prática, né, esse dispositivo constitucional não é lá muito observado. Tudo bem? Não é lá muito observado. Mas, enfim, senhores. Então, era isso sobre as terras indígenas, né? São bens da União, né? E as terras indígenas, do ponto de vista físico, né, territorial, são aquelas que têm aquelas características que eu acabei de mencionar, né? E não nos esqueçamos da vedação, os índios são inamovíveis das suas terras. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Vamos passar para os próximos bem público, espécie, é a faixa de fronteira. Tá? Faixa de fronteira tem um conceito dado pela Constituição, né? É aquela faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira terrestre do Brasil com outros países. Tá? Fronteira terrestre com outros países. Então, assim, fica lá do outro lado, não fica do lado do Oceano Atlântico, fica lá do outro lado. Tá? Então, ali passa Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Venezuela, as Guianas, 150 quilômetros. Tá? E que é considerada, essa faixa de 150 quilômetros é considerada fundamental para a defesa do território nacional. Tá? Bom, senhores, eu até aí no material de vocês eu coloquei uma ilustração, né, que está pintada em cinza mais escuro, que corresponde a essa faixa de fronteira. Bom, a faixa de fronteira, senhores, ela é possível afirmar assim, pô, se é espécie de bem público, então significa que nessa faixa cinza escura e faixa de fronteira, todos os bens que estão situados aí são públicos? Sempre tem. Não são públicos. Não faz sentido, né, senhores? Porque quem conhece Foz do Iguaçu? Alguém Sim, conhece Foz do Iguaçu? conheço. Foz do Iguaçu fica na divisa com o Paraguai, né? Divisa para Brasil-Paraguai, né? Está dentro desse território de 150 quilômetros de largura, então não faz sentido isso, né? Então, veja, Vou parar a conversar com ela, tá bom? Bom, senhores, ponto. Meu amor. Por favor, de canetinha. Você é ótimo, ela pintou toda a mão, você é ótimo de canetinho, tá pintando a camisa do papai também, cuidado com a roupa, tá? Pode vir depois, papai limpa, não tem problema, tá? Pode acreditar que vai pintar a roupa, vai pintar a parede também. A hora que eu chegar lá, vai estar um terror o quarto, mas enfim. Quem é o proprietário das faixas de fronteira? É de quem esse bem? É da União, tá, senhores? Então, eu posso afirmar assim, que dentro desses 150 quilômetros é tudo da União? É bem público, a espécie de bem público, como a propriedade é da União, é tudo da União? Não faz sentido, né? Como é que você vai justificar os proprietários que moram nas cidades que estão dentro dos 150 quilômetros? Bom, senhores, dentro dessa faixa você tem bens públicos, que são faixas de fronteira, e você tem bens privados também, não tem problema. E o que é faixa de fronteira? É só aquele que está dentro desses 150 quilômetros, mas que seja necessário, seja etiquetado como importante para a defesa do território nacional. Né? E para você etiquetar qual porção do território tem essa característica, precisa de um processo de discriminação. Né? Então, é feito também um processo de discriminação para saber o que é faixa de fronteira ou não. Aí, havendo essa discriminação, aquela porção sendo etiquetada, ali a gente tem um bem público da propriedade da União. Tá? Evidentemente que o restante que se encontrar nesses 150 quilômetros pode ser de propriedade privada, mas veja, a lei que regulamenta, a legislação que regulamenta a faixa de fronteira,
tá, que é a Lei 6634 de 79, ela impõe algumas restrições ao proprietário de bem particular que está inserido na faixa de fronteira. Não pode fazer qualquer coisa, tá, senhores? Só para que, eu não sei se eu coloquei essa disposição no material de vocês, se eu transcrevi no material para vocês. Eu localizei o mapa ali com a faixa cinza. Bom, mas enfim, é o artigo 2º, tá? Da Lei 6634. Tá bom? Então, assim, na faixa de fronteira é proibido, então, assim, quando é proibido, está destinado ao particular, né? A construção de ponte, estrada internacional e campo de pouso. Ah, obrigado, meu. É proibido, por exemplo, construir ponte, né, estrada internacional e campo de pouso. Né? Se quiser construir, precisa de autorização de um órgão do Executivo Federal. Tá? Então, existem algumas restrições ao exercício da propriedade nessa faixa de fronteira. Tá bom? Mas, assim, como são coisas assim, muito, muito, muito pontuais, né? Não se tem assim, muita insegurança quanto ao exercício da propriedade. Tudo bem? Tudo bem, professor. Ok. Não havendo mais dúvida, vamos passar para o próximo, que é a plataforma continental, ou plataforma submarina. Plataforma continental ou plataforma submarina. Ou pelo próprio nome, né, plataforma submarina, quer dizer que fica embaixo do mar. Então, terreno que fica embaixo do mar, porção de terra que fica embaixo do mar. Bom, o conceito de plataforma continental, ele é dado pela Lei 8.617 de 93, que é um conceito longo, tá? É um conceito longo. Tá? E, para resumir para vocês, plataforma continental ou submarina é aquela porção de terra, extensão de terra submarina, né, submersa, abaixo do mar, até a profundidade de 200 metros. Até a profundidade de 200 metros. Então, mais ou menos assim, você conta de um ponto seco do território, vai 200 metros, mas daí você não segue em cima do mar, você segue embaixo do mar. Pega o terreno marinho e conta 200 metros. Até 200 metros, você tem 200 metros, não, 200 milhas marítimas. 200 milhas marítimas, tá? É muito mais do que 200 metros. 200 milhas marítimas. Então, você conta isso daí, dá a plataforma continental, plataforma marítima. Tá? Bom, senhores, a plataforma continental, pelo artigo 20 da Constituição, a exploração dos recursos que estão nessa porção de terra submersa, isso é tudo bem da União. Tudo bem da União. Tá? Tudo bem da União. Artigo 20 da Constituição. Então, a União ela tem soberania, né? Na exploração e no aproveitamento dos recursos naturais da plataforma continental. E esses recursos naturais eles podem ser vivos ou não, tá? Vivos ou não, vivos ou não. Então, por exemplo, petróleo não é um troço vivo, né? Se tiver lá uma espécie de animal, assim, também é propriedade de organismos vivos, né? Vivos que estão lá embaixo. Né? Tudo é bem da União. A União, além de ser proprietária, tem o direito de exploração dessa parte, desse bem, ela também, evidentemente, ela pode regulamentar a investigação científica, né? A preservação do meio marinho, bem como a construção e operação de uso, né, de ilhas, instalações e estruturas. Então, por exemplo, para você, se algum particular quiser instalar alguma estrutura para perfurar a plataforma continental em busca de petróleo ou alguma outra riqueza mineral, precisa de autorização da União e o sujeito precisa cumprir requisitos que são disciplinados em lei federal. Tá? Ainda, senhores,
os demais estados, e daí quando eu digo estados, são os estados estrangeiros, não os estados componentes da federação. Então, os demais estados, pela lei que regulamenta a plataforma submarina, isso é um dado interessante, eles têm o direito de colocar cabos na plataforma continental, né, desde que haja consentimento do governo brasileiro, tá? Na plataforma. Agora, se esses cabos adentrarem, né, no território nacional, aí o Estado brasileiro ele pode estabelecer condições para essa colocação. Então, veja, a internet, senhores, que a gente usa aqui no Brasil, né, ela vem de fora. Ela vem de fora. E é cabo submarino. É cabo submarino. E para chegar aqui, ele vem subindo, ele passa pela plataforma continental brasileira. E o Estado estrangeiro, ou os Estados estrangeiros, né, que colocam esse cabo de internet para que a internet chegue até o Brasil, chega em alguns pontos do Brasil, né, São Paulo, né, distribuído para um monte de lugar, né, chega em alguns pontos, tem o direito de colocar o cabo ali. Agora, para o cabo ingressar no território nacional, aí o governo brasileiro pode impor algumas condições para essa colocação. Isso, no final de contas, você está em território nacional. Tudo bem? Tudo bem, crianças? Tudo bem, professor. Ótimo. Então, vamos falar agora sobre terrenos de... Só por curiosidade, eu acabei pesquisando aqui uma milha náutica, equivale a 1 quilômetro, 852 metros. É bastante. Bastante. Eu fiz uma conta aqui, deu 370 quilômetros. É isso. Bom, senhores, vamos falar agora sobre... Obrigado, viu, Anderson? Vamos falar agora sobre terrenos de marinha, tá? Professor. Terrenos de marinha, senhores, é um conceito que é dado pelo Código de Águas. O Brasil tem um Código de Águas, uma norma administrativa, tá? E esse Código de Águas, ele dá o conceito de terrenos de marinha. Eu coloquei ele para vocês no material, tá? Então, diz lá o material, terrenos de marinha são todos aqueles banhados pelas águas do mar ou rios navegáveis que vão até a distância de 15 braças craveiras, isso dá 33 metros, para a parte da terra, contados desde o ponto em que chega a pré-mar médio. Falou um monte de coisa, mas não disse nada, né? Pode. Não, pior com isso, você levou para a sua escola, né? Tá ali embaixo. Cuidado com a tesoura, tá bom? Só você que pode usar, a Bia não pode usar, tá bom? Vai. Tá ali embaixo. Ali. Bom, senhores, voltando. Então, senhores, 33 metros a partir do pré-mar médio. Isso varia, e quem estabelece isso é órgão específico. Mas 33 metros para dentro, né, de margens das águas do mar ou de rios navegáveis para dentro, isso é terreno de marinha. Tá? Não é praia, tá? Não é praia. Porque praia é bem público federal. Bem público federal, é bem de uso comum do povo. A praia é bem de uso comum do povo. É bem público de uso comum do povo. Terreno de marinha é mais do que praia. Eu fiquei mal pescando as duas coisas. Pode cortar junto, Malu. Pode cortar. Mas a mamãe não deixa. Ajuda. Malu, põe a Bia para participar do corte aí, filho. Pede para ela segurar. Isso, põe ela para segurar aí.
Cuidado com o dedo, por favor. Vou carimbar a parede. Vamos lá. Vamos lá. Normal, né? Deixa a casa mais alegre. Né? Deixa a casa mais alegre. Então, senhores, terreno de marinha é muito mais do que praia. A abrangência. Né? E, veja, os terrenos de marinha são propriedades da União. Bem da União, isso. E é bem dominical. É bem dominical, que não tem finalidade. Mas, assim, em razão da União demorar muito para fazer a demarcação desses terrenos, evidentemente que as pessoas começaram a ocupar os terrenos de marinha. Tá? Inclusive, os estados, membros, né, e os municípios produzem legislação a respeito da ocupação desses espaços, né, embora seja bem da União. Tá? Então, assim, você vai nas praias, né, aqueles prédios, casas, imóveis que são construídos ali na orla, aquilo ali é tudo terreno de marinha, tudo bem da União. E o sujeito, ele é autorizado pela União a explorar aquele imóvel. Meninas, mais baixo, por favor. Beatriz, mais baixo, por favor. E a União, ela autoriza a exploração desses imóveis, mas exige do particular a cobrança de um direito real, que se chama enfiteuse. Enfiteuse, que desapareceu com o Código Civil de 2002. Desapareceu com o Código Civil de 2002, mas permanece, porque as enfiteuses existentes até 2002 permanecem produzindo efeitos normais. De modo que o proprietário de imóvel desses locais, ele tem que pagar para a União um negócio que se chama laudêmio, um foro. Dinheiro que tem que pagar anualmente para a União. Tá? Então, veja, embora seja... Maria Luísa, Malu, você está escutando, papai? Fala um pouquinho mais baixo, por favor, filha. Obrigado. Então, embora sejam bens públicos e federais, né, o uso privativo desses bens, ele pode ser transferido para o particular, tá bom? E como é que se dá essa transferência? Se dá através do instituto que se chama enfiteuse. Enfiteuse. Então, a União tem o domínio direto do bem, tá? E ao particular ela cede o domínio útil do bem, o domínio útil de usar o bem, né? Por isso que o sujeito tem escritura, essas coisas. Mas ele tem que pagar para a União um negócio que se chama laudêmio ou foro. Tá? Tudo bem, crentes? Tudo bem, professor. Então, é mais ou menos assim, terrenos de marinha, tá? Aqueles que foram ocupados, né, pela população, foram passando a ser urbanos, urbanizáveis, né, existe a enfiteuse. Existe a enfiteuse. A transferência do domínio útil para os particulares. Bom, vamos falar agora sobre terrenos reservados. Terrenos reservados. Meninas, por gentileza, mais baixo. Estou brincando de escola. É coisa de professor, de família de professor é assim. Vocês estão escutando? Sim, professor, bem claro. Alto e claro. Vocês estão escutando elas? Professor, Também. fique tranquilo que Não, ela não está sei bem como. no fundo, a sua voz está bem clara, não se preocupe. É verdade. Bem claro mesmo, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos falar sobre terrenos reservados agora. Os terrenos reservados, senhores, hoje eles são regulados também pelo Código de Águas. Tem regulação anterior, mas não importa muito. O que importa é o que está previsto no Código de Águas, que é o que está vigente hoje. Apesar de que o Código de Águas é um troço muito novo, é da década de 30 o Código de Águas. Tá? Mas, enfim, diz lá que o que é terreno reservado, né? Aí o conceito é bem técnico também.
Terreno reservado é aqueles que são banhados por correntes navegáveis, né, mas que estão fora do alcance de marés. Então, aí você exclui os terrenos de marinha, né? Eles vão até a distância de 15 metros para a parte da terra, para dentro da terra. Então, assim, correntes navegáveis, aquelas partes de rios que são navegáveis, 15 metros para dentro da terra, isso daí é terreno reservado. Tá? Terreno reservado, senhor, pertence a quem? Aos Estados-membros. Aos Estados-membros. E, geralmente, os Estados-membros usam esses terrenos reservados para instituir servidão pública de trânsito. Tá? Você vê ali o Rio Tietê, em São Paulo, né? Do lado tem 2 rodovias que passam do lado, né? Então, aquilo ali, se você contar da margem do Tietê para cima, tem mais de 15 metros. Né? Então, aquilo ali é terreno do Estado. O Estado ali estabelece servidão de trânsito. Ali é para construir passagem de trânsito. Não é para construir imóvel, é passagem de trânsito. Tá? Não tem problema. Papai tem mais máscara. Eles são também bens públicos dominicais, porque não são afetados, né, por alguma finalidade pública, né, a não ser que estejam destinados ao uso comum do povo, né, como é o caso das estradas, né, passa ali do lado do Tietê. É isso, senhores. Acho que a respeito de terrenos reservados, é possível que o Estado-membro ele conceda o uso particular de terreno reservado, mas daí, como é bem dominical, não está afetado a finalidade pública, né? Então o Estado ele pode conceder a cessão de uso de parcela de uma porção desse terreno para uso pelo particular. Nesse caso, é feito uma concessão, um aforamento pelo poder público, tá? Para que o particular possa utilizar, tá? Possa explorar esse terreno reservado. Tudo bem, Cris? Vamos falar um pouquinho sobre ilhas. Né? O que é ilha, né? Ilha é porção de terra, né? Que é cercada por água por todos os lados. Né? É uma porção de terra que é cercada por água por todos os lados. Né? Então, assim, a ilha não boia, tá, senhor? Não é uma porção de terra que está boiando. É um pedaço do continente, né? E a água não foi até o topo. Né? Aí surge um pedaço de ilha. Então, é uma porção de terra que é cercada por todos os lados. Né? A ilha ela pode ser marítima, tá no mar, pode ser fluvial, está no rio, pode ser lacustre, está num lago. Né? E, nesse sentido, as ilhas marítimas, aquelas que estão no mar, né, elas podem ser oceânicas, costeiras, quando elas resultam de uma elevação da plataforma continental, né, a plataforma submarina, essa que a gente falou. Você tem aqui, acho que em Santa Catarina, você tem um exemplo dessa ilha, que é a própria ilha de Florianópolis, né? Que é mar e está dentro da plataforma continental, então é uma ilha marítima. Né? As ilhas ainda podem ser oceânicas, né? Que estão fora da costa, né? Fora da plataforma continental. Aí você tem aquela ilha lá de São Pedro, né? Que fica bem longe, tá? Do território brasileiro, mas é território brasileiro. Bom, o que é bem das ilhas que existem, né? Ilhas marítimas, ilhas fluviais, lacustres, né? As ilhas marítimas, elas são da União. Ilhas marítimas, sejam elas costeiras ou não, elas estão na costa brasileira ou não estão na costa brasileira, é bem da União. As fluviais e lacustres serão bens da União desde que esteja no limite entre países. Então, se tiver, por exemplo, uma ilha no Rio Amazonas, que faz ali divisa com a Venezuela, com o Peru, essa ilha é bem da União. Okay? Serão bens do Estado, as ilhas, aquelas que não pertencem à União. Né? Aquelas que não pertencem à União. Bem?
Aí eu fiz um quadrinho para vocês, didático, né, para dizer o que é a propriedade de quem, as espécies de ilha que existem e quem é proprietário do que. As ilhas, elas podem ter natureza de bem dominical, não é destinado a uma finalidade pública, ou pode ser bens de uso comum do povo, né? E as ilhas fluviais e lacustres, que são formadas em águas particulares, né, pertencem aos particulares. Elas pertencem aos particulares. Entendido, senhores? Isso aí é uma questão de ilhas. E, por fim, senhores, vamos falar sobre jazidas e minas. Jazidas e minas. Tá? Eu coloquei ali um conceito para vocês do que é jazida, o que é mina, o que é jazida mineral, o que é pesquisa, o que é lavra. São coisinhas que são diferentes. O que importa dizer aqui para vocês, para a finalidade da aula de hoje, é que a lavra, a exploração, a produção científica das jazidas e das minas, elas são da União, ok? Elas são da União, pertencem à União. E a União, ela pode não, é garantido ao proprietário da jazida ou da mina o produto da lavra, o produto da lavra. Você veja, a jazida e mina pode ser encontrada em qualquer parte do território brasileiro, inclusive no quintal da tua casa. Tá? Só que quem tem o direito de explorar, né? Quem tem o direito de explorar, né? É a União. A jazida e a mina, ela não compõe a tua propriedade. É distinta da propriedade do particular, se encontrado na propriedade particular. São coisas completamente diferentes. Tá? A pesquisa, como eu disse para vocês, né? A pesquisa e lavra de recursos naturais por particulares depende de autorização da União, né, no interesse nacional. Existe aqui uma segregação, porque diz a Constituição, no artigo 176, né, que essa pesquisa e a lavra, né, tem que ser efetuada por brasileiro ou por empresa constituída sob as leis brasileiras, né, e que tem a sua sede no Brasil. Então, exclui as empresas estrangeiras, né, salvo se foram constituídas por brasileiros lá fora e tem a sua sede aqui no Brasil, o que é difícil de acontecer. Mas, então, meio que a Constituição determina que só o brasileiro faz a pesquisa lá. Isso porque existe um interesse nacional. Né? Isso é riqueza jazida e minas, é riqueza mineral do país. A propriedade do solo é assegurada a participação dos resultados na lavra, né? O proprietário do solo, né? Onde foi encontrada a jazida ou mina, ele tem assegurado a participação nos resultados da lavra, de acordo com o que a lei dispuser. Quem vai dizer o valor, essas coisas, a forma de cálculo, como é que se paga isso, é a lei que estabelece. Da mesma forma, os entes da federação, né? Os entes da federação, em relação a petróleo e gás natural. Em relação a petróleo e gás natural para fins de geração de energia elétrica, por exemplo, né? Que for essa jazida, esse petróleo, por exemplo, foi encontrado no respectivo território, né, na plataforma continental que faz parte do território, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, achou petróleo no mar continental ali, que é a extensão do território deles, né. Então, eles também têm direito à participação no resultado. E aqui é que a gente fala, senhores, dos royalties, a União que paga para os Estados-membros, em razão da exploração do petróleo que é encontrado no mar continental, que ladeia o território do Estado-membro. Aqui a gente fala do pagamento de royalties. Você veja, existem alguns Estados-membros, que, assim, uma parte considerável da sua receita para que funcione a máquina do Estado-membro depende muito do pagamento de royalties. Muito do pagamento de royalties. Tá? Outra coisa, a usina elétrica de Itaipu,
foi feita no Rio Paraná. Como o Rio Paraná ele porta vários estados, ele passa por vários estados mesmo, o Rio Paraná ele é bem da União. Assim. Se o rio está dentro do estado e não sai do estado, ele é do estado. Agora, se ele cruza vários estados, ele é bem da União. E a União resolveu construir ali uma hidrelétrica, né? A hidrelétrica de Itaipu. E o que acontece, né? Alagou parte do território dos municípios que ficam ali, né? Então, pegou Foz do Iguaçu, Guaíra, São Miguel do Oeste, todos aqueles municípios ali. Você vê, os municípios que ali foram pegos, e são pequenos, quando você vai nesse município, você vê que está tudo novinho. Os prédios públicos, tudo novinho, o maquinário, tudo novinho, as ruas bem limpinhas, você acha que você está num outro mundo, né? Aí você fala assim, nossa, mas aqui deve arrecadar muito imposto, deve pagar muito ISS, pagar muito IPTU. Não. São os royalties que a União paga para o município. Né? São os royalties que pagam a União para o município. Santa Terezinha, né? Tem uma outra cidadezinha que é bem na mão, é uma curiosidade. Daí é que vem a expressão royalties. É uma das aplicabilidades dessa expressão royalties do ponto de vista jurídico. Né? Quando a gente estuda bens públicos e a exploração de jazidas e minas, a gente emprega essa expressãozinha royalties. Tudo bem, crianças? Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. A princípio eu não, professor, não sei os colegas. Não? Bom, então deixa eu ver aqui se voltou o sistema para fazer chamada. Professor, só uma dúvida aqui que eu lembrei, não tenho bem certeza, mas tem uma questão que parece quando a ilha a ilha, na verdade, é sede de município, tem alguma coisa assim, que daí ela não é bem da União? Pode repetir, Marcos, por gentileza? Não, eu não estou bem lembrado, professor, mas parece que tem alguma coisa quando a ilha é sede de município, parece que não é bem da União, né? Alguma coisa assim ou não? Não, daí não é bem da União. Não, né? Daí não é bem da União. Obrigado. As ilhas que são da União, senhores, são as marítimas, todas elas, e aquelas que estão em rios e lagos. Tá? Desde que não façam parte dos bens da União. Se o rio não é bem da União, se o lago não é da União, aí a ilha que é encontrada nesses lugares é bem do Estado. Mais alguma pergunta? Meninas, por gentileza. Bom, senhores, eu acabei de entrar no sistema aqui e o negócio está fora do ar. Então, hoje eu não vou fazer chamada. Tudo bem? Então, se não há mais dúvidas, eu agradeço a paciência de vocês, hoje em especial, né, porque tivemos a presença ilustre, né, de duas pequenas, né, e elas ainda estão falando que eu fui. A mais velha está brincando de professora, a pequena se submete, enfim. Vocês vão... Ô, meninas, Bi, Malu, vocês querem dar tchau? Então venha, meu amor. Vem, Bia, dá tchau, filha. Mas que falta de educação, que coisa feia, vai dar tchau. Vai. Aqui dá tchau, Malu. Tchau. Isso. Tchau. Tchau. Manda beijo. Tchau, tchau. Tchau. É isso. Muito obrigado novamente pela paciência de vocês. Viu? Imagina, professor. Qualquer dúvida, em especial da aula de hoje, meu e-mail está lá à disposição, tá bom?
Eu sou o último a sair, caso alguém queira conversar a respeito de alguma coisa, de qualquer assunto, estou aqui à disposição para escutar, orientar o que for. Tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Obrigado, professor. Um abraço aí. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Fique com Deus. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Por nada, Obrigado, professor, pela aula. por nada, gente, por nada. Feite bem as filhas aí. Deus abençoe vocês. Amém, todos nós.